texto base que eu gostaria de usar nessa noite está lá em 1 Reis 17, versículos 16 apenas. Na verdade, esse é só o início. 1 Reis 17, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Meus queridos, o pastor Marinho tem falado sobre fé, e tem criado um fundamento em nosso coração sobre fé. Tem procurado alicerçar, construir realmente um alicerce no nosso coração com palavras sobre fé, trazendo palavras para fundamentar o nosso coração, fundamentar a nossa fé. Isso é muito importante, sabe por quê? Para que possamos receber o peso do milagre. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que recebem o milagre, recebem aquilo que buscam, e acabam não suportando o peso desse milagre. Vou te dar um exemplo. Muitos, Senhor, eu queria tanto uma chácara para poder fazer retiros lá, eu ia colocar essa chácara à disposição do Senhor, eu ia sei lá o que, e aí Deus vai de uma forma milagrosa e o cara adquire uma chácara, mas no domingo seguinte fala: e a igreja? Então esse final de semana eu preciso carpir a chácara. E no outro final de semana: rapaz, eu não vi você na igreja. É porque eu precisei limpar a piscina da chácara. É porque... E aí não suporta o peso do milagre. Senhor, me dá uma namorada, pai. Eu preciso tanto de uma namorada. Essa é uma das orações que a gente mais ouve, assim, de algumas pessoas apaixonadas. E glória a Deus, Deus quer que você constitui aí uma namorada, um namorado, glória a Deus. Mas daí ganha a namorada, o Senhor presenteia a namorada, toma a namorada. E aí no sábado, culto dos jovens, aqui é uhul, domingão, aqui é glória a Deus. Daí vai no sábado, não foi, porque fui sair com a namorada, fui sair com o namorado. Então, isso e tantas outras coisas que eu poderia dar de exemplos, nós precisamos pegar essas palavras que o pastor está pregando, palavras tão poderosas, porque isso está criando um alicerce no nosso coração, está criando uma base no nosso coração, para que quando o milagre vir, você não seja corrompido pelo milagre, que você não seja corrompido por aquilo que Deus quer te presentear. Porque às vezes o Senhor te presenteia, Ele faz um milagre na tua vida, mas o teu maior sonho se torna o teu pior pesadelo. E nós precisamos então estruturar o nosso coração. Por isso que o pastor tem trazido palavras poderosas, e eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que você vai viver muitos milagres. Eu quero profetizar que você vai viver grandes milagres do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas deixa eu te falar algo: todos os teus milagres estarão em órbita. Todos os teus milagres que você viveu, que você vai viver, ou que já viveu, eles estarão em órbita ao redor de pelo menos 4 grandes milagres. E essa é a mensagem dessa noite: os 4 milagres, que é o que eu gostaria de falar com você nessa noite. E para nós entendermos então os 4 milagres, nós precisamos não só ler o texto que nós lemos, mas ler todo o contexto. E eu vou ler um pouco a Bíblia hoje. Espero que você esteja animado para ler a Bíblia, amém? Temos pessoas animadas para ler a Bíblia aqui? Então vamos lá, para você entender. Abra em 1 Reis, capítulo 16, porque essa história começa lá no versículo 29, e não é uma história tão legal, mas vai ser uma história que Deus vai ministrar no teu coração. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 até o 33, diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo.
Ou seja, Asaf se casou com uma estrangeira, algo que Deus não tinha permitido ao povo de Israel. A Bíblia diz que Asaf foi um dos piores reis, que fez o que o Senhor reprova, mais do que todos os outros reis antes dele. No templo de Baal, que o próprio Asaf havia construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, nesse contexto, nós vemos que o povo de Israel pecou contra o Senhor, por conta do rei Acabe. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, uma estrangeira, e Jezabel trouxe a idolatria do seu país, trouxe os deuses da sua família, e um desses deuses era Baal. E então Jezabel traz essa adoração a Baal. Acabe, que conhecia o rei de Israel, conhecia o Senhor dos exércitos, Acabe que um dia louvou na igreja, Acabe que um dia levantou suas mãos e deu toda a honra, toda a glória ao Senhor, agora estava adorando a Baal, por conta da sua esposa, influenciado por sua esposa. Acabe achava que não tinha importância cometer alguns pecados, que no passado outros reis cometeram, e Acabe então trouxe essa adoração. Veja que coisa, meu querido, uma nação inteira adorando ao Deus que a esposa do rei cultuava. Quero que você pense nisso, porque às vezes a gente não pensa em algumas coisas. O poder de uma esposa, de um governante, de um presidente. A esposa daquele rei influenciou ele a adorar a Baal. Sabe, Baal era considerado o Deus da fertilidade e o Senhor das nuvens da chuva. Ou seja, o povo de Israel começou a adorar a Baal porque o povo de Israel esperava mais chuva e esperava que suas plantações fossem mais frutíferas, fossem mais férteis. Então Baal, eles adoravam a Baal esperando que pudesse ter mais ali fertilidade, que pudesse ter mais produção, que pudesse vir mais chuva sobre a terra. Veja que muitas vezes, então, o problema não é não ter fé, mas ter fé no Deus errado. O problema não é não ter fé, mas às vezes o problema está em ter fé no Deus errado. Porque Israel estava com fé, mas fé no Deus errado. Israel estava adorando um Deus, mas estava adorando um Deus errado. Muitos de nós temos fé, mas estamos com fé no Deus errado. E por causa dessa rebelião do povo de Israel, por causa dessa rebelião do rei de Acabe, por eles estarem adorando a outro Deus, houve uma sentença sobre aquela terra, houve uma ordem que está lá, continuando o texto aí em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Houve uma ordem sobre aquela terra: não vai cair uma só gota de chuva, não vai cair uma só gota de orvalho sobre essa terra. Olha o que diz o versículo 1: ora, Elias disse então a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O povo estava buscando em Baal mais fertilidade, o povo estava buscando em Baal mais chuva em abundância. Acabaram ficando sem uma gota de água, acabaram ficando sem uma gota de orvalho. Sabe, se você tem fé no Deus errado, precisa estar preparado para a reação do Deus certo. Dá um corte isso, hein? Se você está adorando o Deus errado, tem que estar preparado para a reação do Deus certo, porque o Deus certo reage. E a palavra do Senhor diz que Ele zomba, Ele está lá no céu rindo desses falsos deuses, desses deuses errados. Enquanto o povo estava buscando mais fertilidade, o povo estava buscando em Baal mais chuva, o Senhor fecha os céus
e não cai uma gota sequer. Por que será que nós estamos tendo essa seca, hein? Deus vai reagir, Deus vai estabelecer o seu reino. Se você está com sua fé no Deus errado, mude hoje mesmo, porque o Senhor está estabelecendo o seu reino sobre a terra. Portanto, quando você está com Deus, quando você está com fé no Deus errado, não reclame pelas orações não respondidas. Não se queixe das respostas ou falta de respostas deste Deus errado. Quando você tem fé no Deus errado, não esperem as coisas darem certo. Cuidado em qual Deus você está colocando a tua fé. E eu pergunto nessa noite, em qual Deus você está depositando a tua fé? Porque talvez você não tenha um Baal hoje para adorar, talvez você não tenha na sua casa um Baal, mas eu tenho que te dizer, há muitos deuses por aí que talvez nós estejamos cultuando sem perceber. Tem muitos deuses errados que nós estamos colocando a nossa fé. E volto a dizer, o problema talvez não está na falta de fé, mas na fé no Deus errado. Então eu preciso perguntar, e é uma pergunta nessa noite para você: aonde você está colocando a sua fé? Qual é o Deus que você está acreditando? Lá em Romanos capítulo 1, pastor Marinho leu esse texto, mas é importante nós lermos de novo. Capítulo 1, Romanos 18, 26 diz assim. Coloca por favor na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Vai ser importante essa tradução para a gente poder ver o que fala. Nova Tradução da linguagem de hoje, Romanos 1, 18 a 26. É naquela NTLH. Isso? Eu vou lendo aqui. Diz assim: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro, pois o próprio Deus que lhes mostrou isso. Está muito claro a ação de Deus sobre a terra, está muito claro qual o Deus que nós temos que crer, está muito claro qual é o Deus certo, está muito claro qual que é o Deus poderoso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis e o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Nós podemos ver os atributos invisíveis de Deus, aí nós podemos reconhecer esses atributos, senão fica fora, né? Reconhecer esses atributos. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Você quer saber um sinal, se você está crendo no Deus errado? Se você só murmura. Porque assim como nós adoramos ao nosso Deus, a murmuração é a adoração de Satanás. Então se você só murmura, se você só reclama, e essa semana viralizou uma frase muito legal, porque quando você reclama, a tua jornada de 3 dias pode demorar 40 anos, por causa da tua murmuração. Então se você é um murmurador, sinto dizer, você está depositando a tua fé no Deus errado. Porque diz aí o texto, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus os entregou às suas paixões, aos desejos dos corações deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorar ao Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Qual Deus tem depositado a tua fé? Deixa eu te falar algo, meu querido. Hoje você não sabe, mas um Deus que todo mundo, ou grande parte, está adorando é a dopamina.
Esse é um Deus que muitos têm adorado, a dopamina, o prazer, buscando prazer em todas as coisas. Hoje os jovens estão buscando apenas prazer, os adultos estão buscando prazer, todo mundo só quer prazer, é a dopamina correndo no corpo, e todo mundo só busca os seus prazeres. Então o Deus hoje, a dopamina se tornou um Deus para muitos. Por isso que muitos vão atrás de remédios, vão atrás de remédio para depressão, para ansiedade, para pânico, porque não querem sentir nada disso e querem ali anestesiar a sua dor. E claro, dentro de um tratamento, nada contra isso, mas a verdade é que o Brasil se tornou o país que mais consome esse tipo de medicação. Por quê? Porque as pessoas estão querendo anestesiar suas dores e estão adorando o Deus da dopamina. Mas um outro Deus também que está aí correndo, um animalzinho de 4 patas, miau, tigrinho. Tem muita gente adorando o Deus tigrinho. Tem muita gente depositando a sua fé no Deus de 4 patas. Não, Lucas, pode ir em casa, não tem nenhum ídolo de 4 patas. E no seu celular? E os jogos que você está jogando, gastando o dinheiro da sua família, gastando o dinheiro suado do seu trabalho, acreditando num lucro instantâneo, numa ilusão, gastando, está adorando o Deus tigrinho. Eu não sei se você acompanhou as matérias dessa semana, mas os brasileiros, olha que absurdo, meus queridos, saiu no UOL. Para sair no UOL, então a coisa está feia. Para o UOL reconhecer alguma coisa, a coisa está muito feia. Porque o UOL é um site progressista, e o que muitas vezes esses sites querem ver é a destruição da família, é a destruição de lares. Mas o UOL está alertando o povo brasileiro. É a mula falando, vamos lá. Brasileiros jogaram ao menos 21 bilhões. 21 bilhões em apostas online. 2 anos isso, Lucas? Em 5 anos? Não, só no mês de agosto. 21 bilhões foram gastos. E desses 21, 3 bilhões foram gastos de pessoas que se utilizam do cartão Bolsa Família. Um dinheiro que era para ser auxílio, para a pessoa se manter por um período, para se levantar, está sendo usado. Tanto é que agora o próprio governo, que outrora liberou isso, agora está correndo atrás, está todo mundo desesperado lá para criar regras, para cortar isso. Sabe por quê? Porque o brasileiro tem fé, mas tem fé no Deus errado. Uma fezinha, é uma fezinha. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos. Por isso que eu não estou vendo muito jovem na igreja, pelo menos de sábado. Acho que estão no culto do tigrinho. O valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os aportes rondam os 100 por mês. Já os mais velhos destinam mensalmente mais de 3 mil reais para as plataformas de aposta. Onde você tem depositado sua fé? Outro Deus que muitas vezes são os deuses que nós criamos, o Deus a gosto do freguês. A gente cria os nossos deuses. Um Deus que não vai me cobrar vir na igreja. Eu quero um Deus que não vai me cobrar renúncias. Eu quero um Deus que não vai ficar me amolando. Eu quero um Deus assim assado. E aí o ser humano vai lá e cria o seu Deus à sua própria imagem, a sua própria. Não é Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, mas é o homem que cria um Deus à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que não precisa cobrar nada, que não precisa pagar nenhum valor, nenhuma renúncia, que não precisa fazer nada. É um Deus amigão, brother. E sabe também, você pode ser um Deus. Talvez você não está criando um Deus, mas você se considera um Deus. Sabe o que Lúcifer tentou fazer? Ser um Deus. E ele caiu. E talvez você está querendo ser um Deus. Diz lá Filipenses 3,9: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Cuidado se você não está querendo ser o seu próprio Deus. Acabe
ele adorou a Baal, e ele achava que não tinha importância alguns pecados. Quando nós somos nossos próprios deuses, nós também achamos que não tem importância alguns pecados. Quando nós somos nossos próprios deuses, nós também achamos que nós podemos fazer algumas alianças com Satanás. Nós também achamos que alguma coisa nós podemos fazer. Sabe qual que é a pior coisa que pode te acontecer? É o que diz lá em Romanos: nós sermos entregues às nossas próprias paixões. Então, meu amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, se você fala assim: a minha vida ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, sinto dizer, você caiu na pior condenação nas mãos de Deus. Deus te entregou às suas próprias paixões. E isso é terrível. Muitos estão vivendo uma vida afastada do Senhor, em companhia do diabo. O problema é que se você continuar dançando com o diabo, um dia ele vai te acompanhar até a sua casa. Acabe trouxe o diabo para a sua casa. Quem é o seu Deus? Porque se você estiver com fé no Deus errado, haverá fome, haverá seca, vai faltar chuva. Mas eu estou aqui na Igreja Batista de Pirajuí, e eu sei que você está com fé no Deus certo. Eu sei que você está com fé no Deus que é imutável, no Deus que é poderoso, no Deus que é de amor, no Deus que é fiel. Então, se você está com fé no Deus certo, se manifeste aí, dá um glória a Deus, dá um aplauso, porque você não está diante de mim, você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus certo. E você que não bateu palma, na próxima você bata. 1 Reis, continuando o texto, 17, 2, 6. Diz assim: depois que Elias foi lá, Acabe entregou a palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para alimentá-lo lá. E então Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho, a leste do Jordão, e ficou por lá. E os corvos lhe traziam a carne, pão, de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé no Deus certo haverá provisão. A fé no Deus certo, mesmo nos dias de seca, mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias onde você está vendo fome ao seu redor, haverá provisão sobre a tua casa, haverá provisão sobre o teu lar, haverá provisão na tua família. Pode estar seco, pode estar fome, haverá provisão. Esse é o Deus certo, que dá ordens até aos corvos para trazer. Olha que coisa sobrenatural. Imagine o iFood daquela época, Corvo Food, entregando comida, e nem precisava ligar, chegava na hora certa, de manhã e à tarde. E aí tinha uma fonte ali de água, saiu daquele lugar. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Deus muda geografias. Sabe, quando nós acreditamos no Deus certo, Deus muda geografias. Houve uma palavra do Senhor para Elias: sai daqui, vai embora daqui, você vai para aquele lugar. Sabe, talvez Deus está falando isso para você. Olha ao seu redor, a seca, a fome, Deus está te dando uma ordem, Deus está mudando a tua geografia, Deus está falando: está na hora de mudar, eu quero te encaminhar para um lugar que tenha provisão, um lugar que tenha alimento, um lugar que tenha um riacho para você. E às vezes você está batendo a cabeça, está falando: não, eu sou o meu próprio Deus, eu acredito que aqui vai acontecer alguma coisa. Deus está mudando geografias nessa noite. Deus está mudando, sabe, talvez você está esperando aí uma transferência. Deus está mudando sua geografia, para que essa transferência aconteça. Talvez você está esperando uma promoção. Deus está mudando geografias para que essa promoção possa chegar. Apenas tenha fé no Deus certo. Apenas tenha fé no Deus da provisão, e ouça o que o Senhor diz, como Elias ouviu. Veio fome sobre aquela terra, mas o Senhor trouxe provisão. E sabe por que tudo isso? Por causa do primeiro milagre. Agora eu vou entrar na palavra. Primeiro milagre. Sabe qual que é o primeiro milagre? Tudo isso acontece, sabe por quê?
Porque tem um primeiro milagre, e o primeiro milagre é você. Você é um milagre. Você pode falar isso para o meu irmão do seu lado? Você é um milagre. Você pode repetir isso sem orgulho no seu coração? Eu sou um milagre do Senhor. Você pode dizer isso? Eu sou um milagre do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Eu preciso dizer, há muitas pessoas que esquecem dessa verdade. Há muitas pessoas que esquecem disso, não se lembram disso, acham que você é um aleatório aqui neste mundo, acha que você é um engano, sem propósito, sem identidade. Não, deixa eu te falar, você é um milagre. O Senhor te desejou, te criou, te formou. Você é um milagre. Muitas vezes a gente esquece isso. E eu não estou aqui numa aula de coaching, eu não estou aqui numa aula para erguer o seu ego, fazer você ficar cheio de si, não é isso. Mas a palavra diz que nós somos um milagre. A palavra diz que nós fomos criados de uma maneira assombrosa, maravilhosamente assombrosa. É um milagre que acontece, é algo poderoso. Sabe, eu gosto de ficar às vezes contemplando. A gente estava indo para São Paulo, acordou de madrugada, 3, 4 horas da manhã, estava na estrada, de repente o céu foi... Falei, meu Deus, quase que parecia que ia bater na terra, aquele lá, que foi bem comprido. Um asteroide, uma estrela cadente, sei lá o que era aquilo lá. Ou Elon Musk descendo, não sei. Negócio assim, rasgando. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Você já imaginou que se vir uma pedra bater aqui, acabou tudo? E por que não acontece? Porque a mão do Senhor está protegendo. Faz 6.000 anos, coitados dos dinossauros, só eles que... Mas do resto, tirando os dinossauros, estou brincando, não sei se foi meteoro que matou os dinossauros. Eu tenho minha teoria, mas deixa para um próximo culto. Eu e o Rafa tem nossa teoria. O Senhor está protegendo as nossas vidas, com a sua mão guardando. Isso é um milagre. Você pode dormir e acordar que o Senhor está guardando, nos livrando. Olha só essa atmosfera, algo entra no céu e ele se dissolve. Isso é poderoso. O Senhor protege a atmosfera. Olha para o mar, eu fico maravilhado com essas coisas da natureza, planetas, coisas acontecendo. Nós estamos num equilíbrio perfeito. A terra, elas às vezes até se aproxima um pouco mais do sol, às vezes se afasta um pouco, mas essa zona de habitação que a terra roda, que a terra órbita aí em movimento, se ela ultrapassasse 2%, eu e você morreríamos. Se chegasse 2% mais próximo do sol, toda a água evaporaria. Se ela se afastasse mais uns 6% do sol, toda a água congelaria. Nós estamos no lugar exato que Deus gostaria. Ele colocou o planeta Terra lá. Isso é milagroso. Por mim, por você. Você acha que é por quem? Para quem? É algo poderoso. Salmos lá 139 diz, de uma maneira poderosa, o Senhor me criou, o Senhor me formou, o Senhor transformou. Eu estou vendo a Rainha está lá na oração, mas vem cá, Gi, por favor. Giovana, vem aqui, por favor. Olha só que por não sei se vocês estão sabendo, mas a Rainha e a Giovana estão grávidas. Só que você consegue subir aqui? Vocês não estão vendo, mas algo poderoso está acontecendo aqui. O Davizinho, ou a Giovaninha, não são esses nomes não, viu? Bom, Davi eu não sei, né? A família gosta de acompanhar, né? Mas enfim, está aqui dentro, sendo gerado, escondido dos nossos olhos. Mas Deus está olhando, Deus está vendo, da Giovana, da Rainha, sendo formado os ossos, sendo formado o olhinho, sendo formado o narizinho, as mãos, de uma maneira milagrosa. Isso é poderoso. Enquanto nós estamos aqui louvando, Deus está lá trabalhando, formando algo. Está formando aqui, formou a Giovana, formou cada um de nós, formou eu, formou você. E o Senhor está formando. Você é um milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre.
Você é um milagre. Sejam bem-vindos aqui. Vocês são milagres. Independente da limitação, independente das circunstâncias, você é um milagre. O Senhor desejou você. O Senhor desejou. O Senhor desejou. E cada um de vocês, você é um milagre. Nós não podemos esquecer disso, meus queridos. Nós não podemos esquecer disso. Entender e compreender que eu sou um milagre me faz ter fé naquele que fez o milagre. A palavra do Senhor nos coloca. Então, se nós somos um milagre, nós temos que fazer algumas perguntas. O que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Se os meus dias foram escritos por Deus, o que eu tenho que me preocupar? Do que eu estou com medo nesse dia a dia? Da segunda-feira? Eu estou com medo da segunda-feira. Eu estou com medo de alguma situação, de alguma enfermidade, de alguma dor, de alguma luta do meu casamento. Do que você tem medo? Do que você está preocupado? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6:26, fala sobre as aves, fala, olhe para as aves. Jesus falando, elas não têm, abre ali, ó, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Você já viu algum passarinho carpir? Já viu algum passarinho com uma enxada lá, abrindo a terra, semeando? Não, elas não fazem nada disso, não semeiam, não colhem, mas não falta alimento para elas. Assim também, e a pergunta, vocês não têm muito mais valor? Do que você tem medo, o Senhor tem cuidado de você. Você é um milagre. Você é um milagre do Senhor. Esse é o primeiro milagre. Então, como Elias, escute a voz do Senhor. Porque o Senhor pode falar para você fazer algumas coisas, e você tem que estar preparado para ouvir a voz do Senhor. Ouvir e obedecer. Porque se você pegar o texto lá de 1 Reis, capítulo 17, volta lá por favor. Diz a palavra, o Deus falou, Elias fez. Deus falou, Elias foi. Sabe, meus queridos, nós temos aprendido que obediência ela é imediata. Obediência atrasada é desobediência. Obediência atrasada é desobediência. Então cuidado, porque às vezes Deus está trazendo direção, às vezes Deus está trazendo provisão, quer prover coisas na tua vida, quer trazer milagres sobre a tua vida. O Senhor quer levar você para um lugar de provisão, quer mudar a sua história, quer te dar a promoção, quer te dar sabedoria. O Senhor quer te mudar, o Senhor quer poder colocar você em lugares altos, mas às vezes você não está ouvindo. Mas às vezes você está ouvindo, mas não está obedecendo. Porque nós precisamos ouvir e nós precisamos obedecer. Porque o Senhor falou, Elias, sai daqui, a seca vai apertar, a fome vai apertar, sai daqui que eu vou te sustentar. Elias foi. E posso falar? Elias ficou um tempo lá e secou o riacho, porque estava seco e o riacho secou. Então Deus veio novamente e falou, Elias, sai daqui agora, você vai até uma viúva, você vai encontrar uma viúva e ela vai te sustentar. Vamos ler esse texto, porque daí eu quero te falar sobre o segundo milagre. 1 Reis 17, 8 e 16. Estão comigo, pessoal? Amém? Glória a Deus. O sol chegou mais perto, hein? Está todo mundo vivo? Amém. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. E então a viúva falou, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que nós possamos comer e depois morrer. A fome era grande naqueles dias. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo.
Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que ela fez? Ela foi e fez. Elias fez e foi. Ela foi e fez. Obediência. Obediência atrasada é desobediência. Obediência imediata é fé, é confiança, é certeza do Deus certo que irá prover sobre a vida. Não desobedeça. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher de sua família, pois a farinha na vasilha não acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Sabe qual que é o segundo milagre? O milagre de poder gerar outro milagre. Isso é poderoso, meus queridos. Se você é um milagre, deixa eu te falar algo, você pode gerar outro milagre. Foi o que Elias fez. Elias gerou um milagre na casa daquela mulher, e porque ele provou de um milagre do Senhor, Elias foi lá e pôde gerar um milagre naquela casa, gerar um milagre naquele lugar. Deixa eu te falar, Deus vai te abençoar. A tua farinha não vai acabar, o azeite da tua botija não vai secar, o Senhor vai derramar provisão sobre a tua casa. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com essa bênção? O que o Senhor vai fazer? O que você vai fazer com esse milagre? Quer uma dica? Gere outros milagres. Gere outros milagres. Lucas, mas eu não tenho nada. Você pode usar a desculpa que você quiser, meu querido. É muito pouco, é só para mim aqui, eu só tenho um pouco, senão eu como e morro. É só... Creia no Deus da provisão. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Você pode gerar milagres. Através de você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para gerar outros milagres. Você acha que lá no teu serviço não há pessoas que precisam que gerem milagres? Você acha que lá na tua família não há pessoas que precisam que você gere um milagre naquele lugar? Será que dentro da tua casa você não está vendo que alguém precisa dar uma ordem ali, ser um representante do Senhor, uma boca profética, como Elias foi naquela casa daquela viúva? Os adolescentes dessa igreja, será que os seus pais não estão esperando de vocês, que vocês possam gerar um milagre lá dentro? Jovens aqui, será que vocês não estão, o Senhor não está esperando que você possa ali abrir a sua boca dentro da sua casa? Maridos que reclamam da esposa, será que o Senhor não está esperando você orar e gerar um milagre na tua esposa? Esposas que reclamam do marido, será que Deus não está esperando que você gere um milagre no seu marido? Porque nós podemos gerar um milagre em Cristo, no Senhor. O Senhor nos capacitou para isso, de sermos pessoas que vão gerar milagre. Na palavra do Senhor, Elias ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Aquela viúva ouviu a voz do profeta e obedeceu. E foi então um ciclo de milagres acontecendo. Foi um ciclo de milagres acontecendo naquele lugar. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Eu não sei quais são as suas limitações. Certo dia, um jovem me ligou e falou: Lucão, a minha mãe está com um problema assim, assim, assado, e ela precisa de um remédio, e eu não tenho dinheiro, e é X reais esse remédio. E eu falei: meu Deus, que situação, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu falei: meu Deus, tem umas coisas que às vezes acontecem. É exatamente o valor que está na minha conta. Deixa eu abençoar, porque fazer o quê? Mandei o Pix. Vai, meu amigo, vai lá, resolve a situação com sua mãe, que Deus possa te abençoar. Era tudo que eu tinha na conta. Não é um valor alto não precisa ficar imaginando, só não vou falar, mas não era um valor nada alto, mas também ia fazer uma falta. Era um bolinho ali para mim, era meu punhadinho de farinha.
Passou 30 minutos, uma mulher abençoada dessa igreja me liga: me passa a sua conta. Mas por quê? Passa a sua conta, o seu Pix. O senhor está mandando algo aqui para mim, eu preciso fazer. Deixa eu te falar, parece que você já ouviu esse milagre, mas alguns milagres são repetidos. Foi exatamente o dobro daquilo que eu tinha dado. Exatamente o dobro. Sabe por quê? Porque nós somos milagres que geram milagres. Nós somos milagres que geram milagres. Não estou falando para você agora pegar a sua coisa, fazer Pix e amanhã esperar. Isso aí é coisa do tigrinho, não confia, não é isso. Senão já está um monte de gente fazendo Pix para um monte de gente esperando que amanhã vai ter o dobro. Não vai nessa perspectiva. Não vai nesse balcão de negócios com Deus. Não funciona assim. Deixa eu te falar, Deus não é um Deus de compensações. Não funciona assim não. Mas existe uma palavra lançada de que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Apenas gere milagres. Gere milagres no seu redor, nas pessoas que estão ao seu redor. Gere milagres. Sabe, uma atenção aqui. Eu sei que o tempo está aí, tem mais 2 milagres, mas eu preciso falar isso, porque nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Não tinha só uma viúva naquela terra. Não tinha só uma pessoa passando fome naquela terra. Tem muita gente querendo gerar milagres aí sem a ordem de Deus, apenas para se sentir bem em relação a Deus, querendo fazer algumas boas obras aí, só para se sentir bem, ou só para sair no Instagram, ou só para poder usar argumentos depois com Deus. Ó Deus, tudo que eu fiz, ó Deus, tudo que eu faço, eu ajudo aqui, eu ajudo ali. Deus não trabalha com compensações. Você acha que só tinha uma viúva naquela terra? Não, muitos morreram de fome, muitas crianças morreram naquele tempo de seca. Muitas pessoas passaram fome naqueles dias, mas a ordem do Senhor veio para o profeta Elias para abençoar aquela mulher. Às vezes você quer abençoar, mas não está direcionado pelo Senhor, não está direcionado, ouvindo a voz do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque todos nós podemos gerar milagres, mas ore ao Senhor. Escute: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá abençoar? Onde o Senhor quer que eu vá gerar? Porque tem gente que talvez só quer gerar para aparecer na foto, só para fazer bonito, só para, porque daí se justificar com Deus. Tem gente que nem pisa na igreja, mas daí quer se basear nas boas obras. Olha quanta coisa eu fiz. O Senhor mandou? Não estou falando para parar de fazer boas obras não, gente, não é isso. Mas fazer com intencionalidade, buscando no Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Gere milagres, você é um gerador de milagres. Mas ore ao Senhor, seja intencional. Faça onde o Senhor quer que eu faça um milagre. Sabe, o JB Carvalho, quem vai aqui no JB Carvalho com o pastor André? Nossa, só isso? Tá bom, sobra mais para mim. Quem é os homens que vão no JB Carvalho lá dia 29 de outubro? Amém? Vamos levar uma placa: ô JB, leva o Lucão com você. Vocês vão falar isso, tá combinado, né? Aí ele já vai falar: faz a mala e vamos. Daí vamos, leva a Kelly também, a Manu e o Dani, né? Brincando, eu vou ficar. Mas se ele chamar. Mas o JB fala uma frase, a gente estava numa conferência fantástica, meus queridos, estava lá o mover de Deus, algo acontecendo, e aí o JB falou: engravide a atmosfera. Olha que loucura, engravide a atmosfera com uma palavra. Sabe, muitas vezes a gente só murmura, isso aí é adoração ao Deus errado, mas você adora ao Deus certo. Então engravide a atmosfera com uma palavra profética, gere um milagre na tua casa. Começou ali a ficar cinzento o negócio, começou a ficar turbulento o negócio, fala: não, Senhor, opera o teu milagre neste lugar, opera o teu milagre nesse lugar, faz acontecer. Eu poderia dar aqui o microfone para algumas pessoas, tenho certeza que muitos têm testemunhos, grandiosos testemunhos de que o Senhor proveu. Apenas mude a sua frequência, mude aquilo que sai de sua boca, engravide a atmosfera. Deixa a atmosfera, criar uma atmosfera. Sabe aquilo que nós cantamos? O ambiente já mudou, a atmosfera já mudou. Você precisa falar, você precisa profetizar. O problema é que a gente fica só murmurando, só reclamando. Isso é quando nós estamos adorando ao Deus errado, meus queridos.
Sabe, tinha uma época na juventude, eu fico vendo assim, preciso perder um tempinho aqui com isso, meus queridos. Já estou terminando também. Não, tá cedo também. Pastor Marinho, tá tudo bem? Olha lá, deu ok. Mas tinha uma época que os jovens estavam com tanta sede de gerar milagres, que eu via, a gente ia lá no hospital fazer visita. Eu sei que muitos talvez até fazem para não aparecer, mas se fizer, fala pelo menos para o líder ficar sabendo, porque o que eu estou sabendo é que ninguém está indo mais. Vai você então, Lucão, já que você está falando. De fato, eu deveria dar mais exemplo de assumir e puxar, mas eu quero dizer, eu já fiz isso muitas vezes. Talvez muitas de vocês, quando nem tinha nascido ainda, acontece. Você talvez tiver aí seus 20 anos, talvez você não tinha nascido nessa época. Mas quando eu tinha meus 18, 17 anos, 16, fala aí, Dil, que bom que você está aqui, viu, Dil? Ia eu, Dil, gente, ia Kelly, não estava muito comigo assim, né, amor? Mas estava ali. Mas eu, Dil, Anderson. Ele, né, é bom falar, porque a gente sempre fala, vocês não sabem quem que é o Dil, o Anderson, esse é o Dil. O pastor Anderson, vocês conhecem também, com a sua esposa Aline, o Dil. A gente ia e orava no hospital, fazia visitas no hospital, e aí eu fico esperando que os jovens criam essa motivação, meus queridos. Os jovens precisam criar, está esperando o quê? O líder ir? Que bom, é certo isso, o líder tinha que ir. Mas eu devo falar, essa fase minha, de certa forma, não estou querendo me justificar aqui, não querendo me ser bom em desculpas não, mas não estou parado também não. Você pode ir lá em casa e ver minha agenda. Chegamos de São Paulo 11 horas da noite, hoje de manhã estava dando um curso ali para uma turma fantástica de criação de filhos. A gente não para. A Kelly, a colérica fala, não, vamos fazer mais, calma amor, estou aguentando, falta fôlego para mim acompanhar essa mulher abençoada, maravilhosa, ela me impulsiona, mas ela quer que a gente vá visita. Às vezes eu não vou conseguir dar conta disso tudo, talvez o pastor André não vai conseguir, talvez o pastor Marinho não vai conseguir dar conta de todo mundo, mas se nós queremos ser geradores de milagres, comece, faça, vá no hospital, fala, posso ir aí orar por você, posso entrar, e entra nos leitos e comece a orar. A gente fazia isso muitas vezes. Aí o que eu fico vendo dos jovens? Às vezes eu passo de moto indo lá trabalhar, vejo um grupinho lá de jovem conversando, eu chego, acho que estão falando sobre a palavra de Deus, acho que estão falando sobre os milagres do Senhor. Não, está falando da fofoca, da última fofoca, está falando de quem se divorciou, está falando da mulher que traiu não sei quem, está falando da mulher que passou. Vai falar, gente, beleza, tchau, deixa eu ir embora. Daí ninguém desse grupo está mais na igreja. Por quê? Só fofoca. Ao invés de estar gerando milagres, estar onde tiver, onde eu estiver, se alguém chegar e falar, ora por mim, eu estou desesperada, tá bom, eu oro. Não, eu oro naquele lugar, naquela hora, não importa se tem 1000 pessoas, não importa se tem 100 pessoas, não importa o que seja um gerador de milagres. Você é um milagre, agora você pode gerar milagres, na sua casa, no seu lar. O problema é que muitas vezes a gente está fugindo dessas responsabilidades. Mas tem o terceiro milagre, 1 Reis 17, 24, e pode vir já o louvor, naquele esquema, só um instrumental por enquanto. 1 Reis 17, 24 diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, o filho daquela viúva ficou doente, e foi piorando e piorando, até que parou de respirar. E a mulher então foi lá e reclamou com Elias. Olha o que a mulher falou: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Daí Elias falou: dê-me o seu filho. E então Elias apanhou um dos braços delas, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então Elias clamou: Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva. Já está acontecendo uma desgraça de seca, já está acontecendo uma desgraça de fome. Senhor, veio mais essa desgraça sobre essa mulher, ela está viúva, já perdeu o marido, agora vai perder o filho.
Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamando ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, ouviu aquela oração, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Sabe o que eu aprendo com esse? O terceiro milagre, o milagre supremo. Sabe, meu querido, nós temos aprendido sobre fé esses dias. Pastor Marinho está martelando, parece que ele está preparando um terreno para um grande mover. Está preparando assim o ambiente da igreja, as estruturas dessa igreja, desse templo, para um grande mover, para a manifestação da glória do Senhor, para algo que vai acontecer, e esse lugar vai tremer, e a unção do Senhor. Por isso que Ele está trazendo essas palavras, para que não seja passageiro, para que não seja apenas o clímax de uma série de mensagens, mas que seja algo constante. Por isso que o pastor está trazendo essas palavras, por isso que o Senhor está preparando esse ambiente profético, orando por nós, trazendo um fundamento da palavra. Mas sabe o que às vezes eu tenho percebido? Que muitos estão falando assim: eu não mereço esse milagre, eu não sou digno desse milagre. Ah, Lucas, eu já fiz tantas coisas erradas, eu já falhei tanto, eu já pisei tanto na bola com o Senhor, eu não mereço esses milagres. E aí o pastor Marinho fala, citando a Bíblia: tudo que o Senhor conquistou, os milagres estão nas regiões celestiais, vamos acessar. E poucos irmãos falam: vamos, vamos. Mas muitos falam: não, isso não é para mim, não, eu não mereço isso, eu já fiz tanta coisa errada, eu já falhei muito. Isso aí é para aquele irmão lá que vive na igreja, isso aí é para aquele irmão lá que vive orando 24 horas, não é para mim. E vejo muitas pessoas perdendo de acessar esse milagre, porque estão carregando uma culpa nos seus ombros, porque não viveram ainda o milagre supremo. Muitos que não viveram e entenderam. Essa mulher, a viúva, a hora que o seu filho morre, o que ela fala? Volta lá naquele versículo, no versículo aí que ela fala para Elias, versículo 18. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Tem muitas pessoas ainda carregando uma culpa, carregando um peso, se sentindo indigno, achando que Deus está só esperando para te castigar, está só esperando o momento para roubar e tirar tudo. Deus não é o diabo que rouba, mata e destrói, não, meus queridos. Mas tem muita gente achando que Deus está, a hora, sabe aquela alegria que fala, como que é a alegria de pobre dura pouco? Tem gente com essa mentalidade de pobreza. Acontece alguma coisa, é porque eu não mereço. É porque a alegria de pobre dura pouco mesmo. Eu sou indigno, não devia receber isso. O que foi que eu te fiz para lembrar do meu pecado? O Senhor veio aqui, você veio na minha casa, agora você habitou aqui na minha casa, agora Deus viu eu e me lembrou do meu pecado e está me castigando. Tem muita gente que está firme na igreja, firme, e de repente desvia. E sabe que o diabo começa a soprar no ouvido? Você sabe porque o diabo já soprou isso no meu ouvido também. Ele vem e fala: sai daqui, você não é digno de estar aqui, vai embora, você é pecador, tudo que estão falando aí não é para você não. E você vai deixando isso entrar, e você vai cultivando uma mentalidade órfã, vai cultivando uma mentalidade de pobreza e escassez.
E aí a glória do Senhor se manifesta nesse lugar, a presença do Senhor se manifesta nesse lugar, mas você sempre fica nas margens. Você não quer mergulhar, porque você não se acha digno. Agora deixa eu te falar algo, meu querido, que talvez você não saiba, mas na régua do mérito, da meritocracia, eu e você todos nós estamos no mesmo nível. E sabe qual que é o nível? É o mais baixo possível. Nenhum de nós realmente merece, nenhum de nós realmente é digno, nenhum de nós realmente merecemos alguma coisa de Deus, mas Ele nos ama mesmo assim. Foi o último ponto do pastor Marinho, o amor, um dos fundamentos da fé, o amor de Deus. Ele nos escolheu, Ele quer nos abençoar. E você está vivendo essa mentalidade de indignação, mediocridade. Mas como nós falamos aqui, o problema da mediocridade e do mediano é que não tem diferença. Às vezes você acha que está vivendo um mediano, não, você está vivendo a mediocridade da fé. E o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te colocar para cima, quer falar: eu tenho grandes bênçãos para você. Mas o meu filho morreu, Deus, o meu filho morreu. Eu sei que tem dias que vão ser difíceis mesmo. Eu sei que terão coisas que eu não sei explicar. Nunca vou ter resposta para tudo, nem pastor André, nem pastor Marinho, nem pastor Mário, nem a minha irmã Maria vai ter resposta para isso. Mas o Senhor nos ama e isso é imutável. E ainda que eu e você não mereçamos, o Senhor decidiu nos abençoar. Então, que você possa sair dessa mentalidade de orfandade, essa mentalidade de pobreza espiritual, de não se achar digno, e começar então a falar: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe das minhas falhas, mas eu quero acessar este lugar, não porque eu mereça, porque eu sei que não é por mim, não é pelas minhas obras, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de graça, e por causa do teu perdão, por causa do teu amor, eu posso acessar este lugar e acessar essas bênçãos, esses milagres. Sabe qual que é o milagre supremo? O perdão de Deus. Aquela mulher recebeu o milagre supremo, a redenção da morte pela vida. O seu filho estava morto, mas a vida foi redimida, trouxe de volta a vida. Eu e você recebemos esse milagre supremo. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. Eu e você estávamos mortos, julgados, condenados. Eu e você estávamos já com a nossa sentença para o inferno, para a condenação. Mas o Senhor redimiu a minha vida, redimiu a sua vida, pagou a nossa morte. E o milagre supremo veio, o milagre do perdão, da transformação, da reconciliação. Mas eu pequei demais, mas eu falhei demais. Talvez não foi um filho seu que morreu, mas foi os seus sonhos. Lucas, eu traí minha esposa, eu falhei, e talvez você já está colhendo todas as consequências. Mas ainda assim, Deus tem uma oportunidade para você. Não, eu nem penso em pedir uma família, porque eu falhei, eu errei. Se você acessar o perdão de Deus, se você acessar o milagre supremo, você pode ter uma nova história. Você pode pensar: Lucas, mas é injusto, o cara fez isso, a mulher fez aquilo. Cara, eu e você estamos na mesma situação. Eu e você também estávamos mortos, eu e você também não merecíamos. É o amor de Deus inexplicável. Se pudesse explicar, mas é inexplicável, porque não depende da nossa mentalidade humana. Mas claro, há uma mudança, há uma exigência, preciso ser transformado, ser mudado as atitudes, mudado, para não acontecer a mesma coisa. Saia dessa mentalidade de achar que você não é digno.
Tem muita gente que não entra por essas portas, porque fala, não posso entrar porque eu vou ser consumido, porque Deus vai se lembrar do meu pecado. A palavra do Senhor diz que Ele já esqueceu os nossos pecados, Ele já lançou, sou eu que te perdoo, sou eu que te saro, sou eu que te curo, e que apago as suas transgressões. Se você deseja esse milagre, apagar as suas transgressões, faz alguma coisa, manifesta ao Senhor. Deixa eu te falar algo. Um dia eu fui numa conferência, estava separado homens e mulheres. A Kelly estava lá com as mulheres, eu lá com os homens. Já estava um fogo lá com os homens, algo acontecendo. Eu mandando, amor, tudo bem? A Kelly não me respondia. Amor, estava tudo bem? A Kelly não me respondia. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher? Amor, que tá linda, Kelly. Já começando a ficar nervoso. Aí ela me respondeu, amor, acabou aqui, acabou a sessão aqui, foi algo tremendo, estou sem palavras, foi algo sobrenatural, foi algo... Falei, nossa amor, mas quem que estava aí? Ai, Lucas, calma, eu estou meio desnorteada aqui. Falei, amor, eu vou ter que desligar, porque o próximo pregador está entrando. Aí ela falou, quem que vai aí? Eu falei, é o pastor tal. Ela falou, meu Deus, era ele que estava aqui, se prepara. Se prepara. Como assim? Se prepara. Meu, a hora que o cara entrou, o ambiente mudou. Meu coração, poucos lugares eu senti o que eu senti. É aqui, uma vez em outro lugar e lá, eu senti um negócio. Parecia que o lugar estava tremendo. Parecia que algo estava para acontecer. E ele é um profeta de Deus, e ele está falando, e de repente ele aponta e fala, vem cá, pega na minha mão. Ele é chileno. Estou ficando arrepiado, né, Davi? Aí ele pega na mão, ele chama o cara e abençoa o cara e traga uma palavra. E aí ele está pregando e faz isso com outro. E ele está pregando e faz isso com outro. E eu tô lá, meu, coração saindo pela boca, coração tremendo, aquela atmosfera, aquele dum 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 dum. De repente, ele, pá, eu falei, sou eu. E não fui. E perdi o que ele tinha para falar. Fiz até a loucura de mandar uma mensagem no Instagram. Falou, sou eu que fui que perdi. Porque tinha um na minha frente, um abençoado, que foi no meu lugar. E eu tenho certeza que foi para mim, porque eu estava atrás do cara e o cara atrás de mim. E o cara alegrão foi lá com vontade de... Aí ele só fez assim na cabeça do cara. Passou. Nem abençoou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como o pastor Marinho falou, nós perdemos a oportunidade. Eu também sei que eu fico um pouco quieto às vezes, meus queridos. Esses nossos temperamentos que nos confundem. É esses nossos temperamentos, essa timidez que nos confunde. Mas se nós queremos viver um milagre, se nós fomos perdoados, se nós fomos regenerados, algo diferente tem que começar a acontecer dentro de nós. Nós precisamos começar a levantar as mãos, nós precisamos começar a glorificar o Senhor, nós precisamos começar a exaltar o nome do Senhor. Então, se você está entendendo que há algo sendo transformado neste lugar, que há um ambiente de glória, de manifestação de milagres, de que você pode viver grandes coisas, porque você recebeu o milagre supremo do perdão, da reconciliação. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor, não porque eu estou mandando, mas porque você entendeu isso, você entendeu no Senhor isso. O perdão precisa chegar na tua casa. O perdão, o milagre supremo precisa chegar na tua casa, no teu lar. O milagre supremo precisa chegar na tua vida. Conta-se um testemunho, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Porque tem coisas que nós ficamos repetindo que é para inculcar no coração, é para entrar no coração. Mas diz que uma mulher, ela traiu o seu marido, ela foi pega em adultério. E aquilo ela carregava essa culpa. E então ela foi e confessou esse pecado com o marido. Aliás, ela primeiro confessou esse pecado a Deus, e o Senhor perdoou ela. O Senhor trouxe o perdão sobre a vida dela. Então ela foi
imediatamente confessou isso também para o marido. E o marido, mesmo ferido, claro, mas perdoou ela. Então ela foi e confessou para os filhos, e os filhos perdoaram a mãe. Mas ela ainda sentia, e ela foi e confessou para a sua célula, e a célula perdoou ela. Mas culto após culto, ela ainda sentia ali ferida, ela sentia envergonhada, ela sentia tímida, mesmo tendo recebido o perdão de Deus, mesmo ela tendo recebido o perdão da sua igreja, do seu marido, da sua família, mas ela ainda ficava ali na margem. Acabava o culto, já levantava e ia embora rapidinho, não se envolvia muito com a cela, não se envolvia mais com os trabalhos, porque ela sempre estava envergonhada. Até que o pastor chegou e falou: você precisa se perdoar, você precisa se perdoar. Meus queridos, volto a dizer, talvez você está patinando no seu pecado, está patinando, os fantasmas do pecado estão te assombrando, está te perseguindo, porque você ainda não se perdoou. O Senhor já manifestou o perdão, Ele mandou o seu próprio Filho morrer por mim e por você, sem nós merecermos. Mas talvez você ainda carrega esse pecado, carrega essa culpa. Essa é uma noite de liberação, de perdão, para que o perdão supremo entre na tua casa. Por isso conserte o que precisa ser consertado, e encerre o que precisa ser encerrado. Pare de viver, porque tem muita gente vivendo num ciclo de pecado, porque fala: eu não sou digno mesmo, então eu vou continuar fazendo isso. Nunca vou acessar esse milagre, então eu vou continuar fazendo isso. Pare, encerre ciclos, quebre alianças com Satanás, quebre aliança com a fofoca, quebre aliança com o adultério, quebre as suas alianças, queime as suas carroças, destrua as pontes, não volta para o passado, olha para frente, olha para onde o Senhor está te apontando. Não é para uma terra seca e fome, mas é para provisão, é um lugar onde há vida. Aquela mulher estava com seu filho morto, mas o seu filho ressuscitou. Eu quero aqui abençoar você e profetizar que os seus sonhos sejam restaurados, que os seus sonhos que estão mortos possam ressuscitar. Tem muitos planos e projetos que foram enterrados, porque você achou que merecia isso. Eu mereço perder isso, eu mereço. De fato, todos nós merecemos, mas você não está valorizando o perdão do Senhor. Como é que é a frase? Houve um menino lá na célula que falou: rapaz, ajuda eu, Thiago, eu agora falhou, vem rapidinho aqui ajudar. Não cita nomes, mas só para... Você lembra? Então vai. Eu esqueci mais ou menos, mas é algo no sentido de não... Muitas vezes nós não nos perdoamos, e quando a gente não se perdoa, nós estamos dizendo que o nosso perdão é mais importante do que o perdão do nosso Deus. Se Ele já disse para nós que nos perdoou, quem somos nós para dizer que não podemos ser perdoados por Ele? Amém. Porque muitas vezes a gente desvaloriza o perdão de Deus, acha que você possa valorizar esse perdão. E por último, o último milagre. Não, antes de entrar no último milagre, eu preciso falar isso para você. Pare de ficar lembrando aquilo que deve ser esquecido. Pare de ficar lembrando o que Deus já perdoou e esqueceu. Quem gosta de ficar nos lembrando do nosso passado é o diabo. Mas você já sabe o que você tem que falar para o diabo. Quando ele quiser te lembrar do seu passado, você vai lembrar ele do futuro dele. Porque virá o dia em que o Deus da paz vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Larga a sua culpa, larga essa condenação e aceite o perdão do Senhor sobre a tua vida. Por último, o último milagre diz assim, versículo 14, que foi o texto base: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha
não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe qual que é o último milagre? O milagre de uma vida cheia do poder da palavra, e uma vida cheia da unção do Espírito Santo. A farinha, você sabe, nós fazemos pão com a farinha, e se você procurar a palavra lá na Bíblia, se você esteve esses últimos cultos aqui, você sabe, a palavra representa, o pão também pode representar a palavra. Jesus é o pão vivo, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo vivo de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Se você não assistiu as últimas palavras, corre lá no YouTube, assista essa semana, todas as palavras que o pastor Marinho falou 2 palavras sobre a palavra. Nós precisamos viver esse milagre da palavra de Deus. A palavra do Senhor nunca vai faltar para nós. A palavra do Senhor, a farinha na nossa vasilha não vai secar, não vai acabar. A palavra do Senhor na tua vida não vai secar, não vai acabar. Você tem que viver pela palavra do Senhor, como o pastor pregou. Mas também o azeite. O azeite na Bíblia representa a presença do Senhor, mas o transbordar do azeite representa o Espírito Santo. E deixa eu te falar, meu querido, o azeite na tua botija, na tua vasilha não vai secar. Haverá um transbordar do Espírito Santo sobre a tua casa, haverá um transbordar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós estamos muitas vezes buscando milagres, muitas vezes nós estamos buscando milagres para a nossa vida aqui, mas o Senhor quer trazer, te encher do Espírito Santo, para que você compreenda que você é um milagre, para que você seja tão cheio do Espírito Santo, que possa gerar outros milagres. Você só vai ser cheio do Espírito Santo, se aceitou o milagre supremo do perdão, da reconciliação com Deus. E você precisa ser cheio. Pode subir o louvor. Quando você é cheio do Espírito Santo, você entende que é um milagre de Deus e vive para Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é capaz de ouvir e obedecer à voz do Senhor. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não ficará sendo levado por qualquer vento de doutrina, acreditando em deuses errados. Quando você é cheio do Espírito Santo, você pode gerar um milagre na vida de outras pessoas. Você só pode ser cheio do Espírito Santo quando aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebendo o milagre supremo, a redenção da morte pela vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você ora a Deus, e a terra que estava seca, o lugar que havia fome, começa a vir chuva de bênção, começa a chover. Quantos de nós não estamos esperando por chuva? Quantos de nós não estamos esperando esses dias secos? Faz um mês que não chove, choveu algumas gotas aí. Essa seca durou 3 anos e meio, salvo engano. Uma seca de 3 anos e meio, até que Elias orou. Se você continuar lendo 1 Reis capítulo 18, se quiser a gente continua aqui até meia-noite, e vai para chegar. Termina a palavra com você lá em casa, amor. Só você falou amém? Mas Elias orou, e veio uma nuvem, e aquela nuvem trouxe a chuva sobre a terra. Eu sei que você está querendo chuva sobre a tua terra. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé. Nós vamos louvar ao Senhor, e haverá um movimento aqui